Boa tarde, vereadores e vereadoras. Eu acho que esse projeto, né, o mérito dele, né, de a gente ter um local para ampliar, né, a produção de vacina, isso a gente tem todo o acordo, né? A gente só tem desacordo aonde vai ser construído. Esse é o nosso desacordo. E assim, foi apontado já, né, para o governo que tem outras possibilidades. Então, se tem outras possibilidades, são possibilidades viáveis, por que então não fazer nessas outras possibilidades? Porque assim, o Instituto Butantan, apesar de ter sido precarizado ao longo dos 20 anos ali, né, pelos governadores que passaram por ali, a gente, né, entende o Instituto como um instituto sério, de qualidade, que tem servidores ali que trabalham ali de forma dedicada, né, com, às vezes, condições péssimas de trabalho, mas que a coisa funciona pela dedicação dos servidores. Só que não é nenhum problema com o Instituto Butantan, né, aqui não é nenhum problema com vacinas. A gente, inclusive, né, fizemos maior debate aqui na pandemia, e o pessoal, eu acho que foi linha de ponta disso, como a gente defendia a pesquisa, né, defendia o conhecimento, defendia a educação, porque para a gente isso está tudo entrelaçado, né? Agora, a nossa divergência é o seguinte, né? Quase sem estudo nenhum, estudo pífio, porque o governador quer fazer ali, aí manda-se a ordem aqui para a prefeitura, faça e execute, e a prefeitura vai fazer e executar sem nenhum constrangimento de cortar depois, futuramente, com a mudança, né, que vai ter do zoneamento, né, de cortar 7.000 árvores ali. Mas assim, para mim não é de espantar, se o governo já aprovou lá, né, o incinerador, que cortou mais que 10.000 árvores, então para o governo, o que quer cortar mais 7.000 árvores? Só que ao mesmo tempo a gente aqui vive as mudanças climáticas, né? A gente está tendo o inverno mais rigoroso dos últimos tempos agora, como a gente também tem o verão mais rigoroso. Essas catástrofes não estão acontecendo só no Rio Grande do Sul por conta das chuvas e do alagamento. Isso é global, né? A gente está vendo aí o tempo todo a discussão das geleiras que estão aí derretendo, né? Que vai aumentar a altura do mar, que vai, inclusive, alguns países daqui a algum tempo talvez nem vão mais existirem. Nós estamos discutindo a salinização da água, que vai matar boa parte, né, da fauna e flora marinha, né? Então, aqui a gente está discutindo para onde vai o nosso planeta. E assim, se tem possibilidades de construir esse equipamento em outro lugar que não necessite cortar 7.000 árvores, é a pergunta mais óbvia: por que não fazer? Por que não fazer? Aí não, aí se insiste em cortar árvores, né? E aqui a gente está falando em coisas que a gente já está vivendo essas mudanças climáticas, a gente está falando dos nossos filhos, dos nossos netos, para que mundo que nós estamos deixando para eles? Quer dizer, aqui só terra nascente nas construções com essas grandes empreiteiras. Corta-se árvore, polui o ar e polui a água. O que a gente vai deixar para as futuras gerações, né, para eles viverem? Hoje, um dos piores problemas é a fome e a falta de água em vários lugares. Já tem deslocamento humanos, né, expressivos de um canto do mundo para outro canto por conta dessas questões climáticas. E parece que isso não sensibiliza os governantes, porque eu ficaria envergonhado, se eu fosse prefeito, de mandar um projeto dessa natureza para essa casa aqui. Então, a gente quer dialogar isso. E aqui, sinceridade, a gente não acha que isso é uma questão de situação de oposição. A gente acha que todos aqui dessa casa têm a preocupação de deixar um mundo melhor para os nossos filhos, para os nossos netos. Aqui ele está falando
da vida desse planeta, né, da vida humana, né, nessa grande cidade que já é caótica. Ou seja, nós vamos aprovar projetos para deixar essa cidade mais caótica ainda. Por isso que quando eu venho aqui, às vezes, e coloco assim, a cidade está dessa maneira, a cidade está o sistema dela, né, de vivência, é um sistema que leva a gente ao desgaste cotidiano, é porque a gente está falando disso, porque esse desgaste cotidiano é produzido por leis, e leis que são votadas aqui nessa casa. E aí não tem como a gente falar assim, só o executivo é responsável. O executivo é responsável porque mandou o projeto, mas a cidade está esse caos, a cidade está desse jeito, porque projetos ruins passam aqui e que a gente acaba votando e a gente mesmo reclama como é difícil viver nessa cidade, uma cidade cinza, né, sem arborização, uma cidade que a gente às vezes se entristece de andar por ela e ver que ela não é uma cidade atrativa, não é uma cidade que respeita o meio ambiente. Em outros países, em outras cidades, a gente está vendo os rios que foram canalizados, eles estão quebrando a canalização, estão revitalizando todos os rios. Aqui não, a gente vai votando coisas que vai levando a gente ao colapso climático e parece que isso não tem importância nenhuma. E eu sinto, às vezes, que por mais intenção boa que os vereadores e vereadoras aqui têm, né? Mas parece que a responsabilidade é só do executivo que mandou o projeto aqui, a gente vota a favor, mas foi o executivo que trouxe o projeto e mandou a gente votar a favor. Não, a responsabilidade não é só do executivo, né? O que a gente vai deixar para os nossos filhos, para os nossos netos, a responsabilidade é nossa também. Muito obrigado. É por isso, presidente, que nós votaremos contrário a esse projeto. Muito obrigado. Obrigado.